Oi, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando de uma mensagem que amados, é uma mensagem de juízo, mas é um juízo, amados, relacionado à compaixão de Deus. Amém? O Senhor, queridos, nesses últimos dias, Ele tem preparado a noiva dele. Amém? O Senhor Jesus tem falado com a tua igreja. Vivemos dias de juízo, amados, no Brasil, na nossa nação. Amém? Vivemos um tempo, amados, de muita apostasia, de heresias. E a mensagem que eu vou falar hoje, que é o abandono do amor pelas mulheres. Os homens têm abandonado o amor pelas mulheres. Vivemos numa geração de crianças órfãs, de mulheres viúvas e homens que têm abandonado o seu sacerdócio. Amém? Eu sei que é uma mensagem triste, mas o Senhor Jesus, amados, Ele nos conforta com o Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Eu peço que vocês fechem os olhos, amém? Porque vamos consagrar ao Senhor essa ministração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estamos diante da Tua presença neste momento. Senhor, aleluias, que as palavras ministradas não venham ser de mim, mas venham ser do Teu Espírito. Senhor, fale, Pai, com a Tua noiva, que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai, para que a Tua palavra venha ser exposta aos corações. Ó Senhor, nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, que nos levanta, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que, ó Deus, dá a mensagem à Tua igreja. Senhor, nesses últimos dias, Senhor, usa os Teus atalaias, usa os pequeninos, ó Pai, conforme a Tua vontade, porque o Senhor tem levantado nesses últimos dias, Senhor, vozes que clamam no deserto, vozes que não se envergonham do Evangelho, pessoas que amam Jesus, que amam a cruz, que têm intimidade. Fortaleça a intimidade dessas pessoas que buscam te agradar, que buscam o verdadeiro Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. O Espírito do Senhor está neste lugar. Eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Agindo em favor do Pai. Queridos, o tema, como eu disse, da mensagem é: os homens abandonaram o amor. Deus procura sacerdotes. Amém? Para início, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, verso 27. Abram lá. Amém, queridos? Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Amém? Nesse trecho, amados, que li a respeito da carta a Romanos, fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. Amém? O Senhor, amados, Ele age com juízo e justiça na terra. Ele agrada dessas coisas, como testifica no livro de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Amém? E aqui fala a respeito do abandono do amor dos homens pelas mulheres. Amém? Existe uma ideologia nesses últimos dias, amém? A respeito do abandono do amor, né? Além do esfriamento, os homens têm abandonado o seu sacerdócio. Queridos, Deus ele já está agindo com juízo na terra. Por quê? Essa parte aqui é um juízo. Porque quando os homens não querem obedecer à vontade do Senhor, exercerem o seu ministério, né? Deus ele diz: então você tem o livre-arbítrio, então você colha dos seus frutos. Amém? O Senhor, amados, o caminho é estreito. O Senhor ele oferece diversas oportunidades para nos arrependermos. Creio que o Senhor está oferecendo neste momento oportunidade para nos arrependermos e abandonar os nossos pecados. Porque até no livre-arbítrio existe consequência. Amém? Amados,
Olha como isso é sério. Os homens abandonaram os seus lares e começaram a buscar suas paixões. Bem sabemos que os desejos do coração são enganosos. Amém? Devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Devemos ouvir, amados, o Espírito Santo em nossos corações. E continua o texto, verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Queridos, essa mensagem é para o que vivemos, né? O Brasil é um país muito religioso, como eu disse em outros vídeos. Por isso que o Senhor está levantando vozes que clamam no deserto. Amém? Deus tem levantado pessoas como João Batista que pregam arrependimento. Por quê? Porque quando o juízo de Deus está vindo para acontecer, quando Jesus está chegando, assim como foi no tempo de João Batista, ele vai levantar pessoas e Deus vai manifestar o juízo dele. E essa é uma das formas de juízo que Deus tem manifestado na terra. Estou até gelando, amados, que o Espírito Santo está falando. Então, amados, o Brasil, por ser religioso, tem muito conhecimento. Somos uma terra que tem muito conhecimento de Deus, mas que vivemos pouco. Amém? Porque muito se conhece, amados, mas pouco se vive. Amém? Porque é muito diferente você falar de Deus e falar com Deus. Muitos falam, muitos falsos profetas falam de Deus, mas não têm intimidade com o Senhor. Então, amados, mesmo as pessoas, porque não haverá, amados, desculpa. Não há desculpa para Deus para dizer que ninguém ouviu falar de Jesus. São raras pessoas. Pode ser que em outros países, mas me refiro ao Brasil. Todos, amados, a maioria, são poucos que não ouviram falar de Cristo. Não sei como chegar a essa mensagem, porque em Filipenses fala, muitos pregam por porfia, muitos pregam por dinheiro, mas tem pregado ele. Amém? Não sei a forma como você tem ouvido de Jesus, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é Deus. Então, amados, muitos pregam ele nesses últimos dias. Então, todos têm tido conhecimento de Deus. Amém? O que é conhecer a Deus? Seus atributos, né? Conhecer a vontade dele para a humanidade através da Bíblia Sagrada. É um livro que se discerne espiritualmente. Então, tornaram-se cheios de toda injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. Por que desobedecem aos seus pais? Porque, amados, esses frutos, a maioria são da falta de sacerdócio do homem. Sim, a mulher é importante, mas, amados, o Senhor no jardim cobrou primeiro de Adão. Deus deu sacerdócio para o homem. E o homem deve, os filhos, ele não tem aprendido com não. Vivemos uma sociedade que não sabe lidar com não, diferente de uns tempos atrás. Não quero afirmar que os tempos atrás são melhores, mas vivemos uma sociedade imediatista que não sabe ouvir não. Então, amados, o filho que não sabe ouvir repreensão, porque o Senhor nos repreende, ele se torna rebelde. Amém? Muito dessas causas, amados, é espiritualmente. Porque desde o ventre, a criança ela tem que ser consagrada ao Senhor e profetizada. Vida de Cristo na vida dela. Amém? Então, amados, os homens começaram a cometer torpeza. Eles abandonaram o amor pela família. Amém? Vemos isso, amados, muitos casos de aumento do homossexualismo. Amém? Não sou contra o ser humano, mas o Senhor devemos pensar como Cristo. Jesus, ele é contra, amados, o pecado. Amém? Cristo é contra o pecado.
Isso não é uma doença, o homossexualismo. Amém? Mas perante Deus, amados, é pecado. Amém? Existem muitos outros, amados. Até os pensamentos nossos, dependendo como forem, é pecado. Então, amados, é muito mais profundo isso. Amém? Deus quer que venhamos largar as velhas práticas. Por quê? Porque, amados, o viver com Cristo é renunciar ao pecado, é renunciar à vida, aos nossos interesses, às nossas vontades. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu peço também que vocês abram lá no livro de Gênesis capítulo 6. Amém? Como eu disse, quando Deus ele vai decretar o juízo sobre a humanidade. Amém? Sempre quando Deus decreta um juízo, ele vai levantar homens. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu vou falar um pouco de um homem. Esse homem se chamava Noé. Amém? Ele era um homem, foi um homem que agradou o Senhor. Amém? Então, amados, esse homem se chamava Noé. Glória a Deus. Noé, amados, era um homem que temia ao Senhor. Noé era um homem, queridos, que agradou o coração do Pai. Ele foi um sacerdote. Ele ergueu a arca. Amém? Peço que vocês abram no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Amados, no grego, em relação aos pensamentos de Deus, Deus aqui age com compaixão, porque o arrependimento do homem é abandonar os pecados, os maus caminhos. É diferente do arrependimento de Deus, porque Deus ele não se arrepende na nossa visão humana, mas na concepção para nós entendermos é que ele agiu com compaixão. Amém? Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, graça. Grave, queridos, o verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou, em outras traduções, encontrou graça. Amém? Que o Senhor encontre graça na sua vida. Amém, queridos? Então, o Senhor, mandou Noé construir uma grande arca para ele e sua família e outras pessoas entrarem na arca. Ele ficou mais de 100 anos avisando o povo. Amém? Ele ficou muito tempo construindo aquela arca, o suficiente para os animais, Noé e sua família. Só que as pessoas não se arrependiam. As pessoas, amados, não queriam largar o pecado. Amém? E eu vejo que o Senhor, Ele está à procura de sacerdotes. Amém? Que ergam a sua casa, que lutem pela sua família, que instrua a sua esposa nos caminhos do Senhor, assim como os filhos. Amados, o Senhor me deu a palavra: não sejam desigrejados. Haramanai, Aramashei, Haramanai, oh, Haramanabaixaramanai. E esta palavra, amados, o Senhor me deu, aleluias, mas um significado a respeito dela. E o significado que Ele nos chama para sentar à mesa. O Senhor tem levantado pais de família, queridos. O Senhor tem levantado pais de família. Nesses últimos dias, Ele está à procura de pais de famílias, de sacerdotes que ministrem a palavra
no seu lar, sobre seus filhos, sobre a sua esposa. Homens amados que sejam como um muro, como ensina em Cânticos, para que a sua mulher seja uma muralha, porque a mulher reflete, queridos, aquilo que o homem é como sacerdote perante o Senhor. Lembre-se de Eucana, eu fiz um vídeo a respeito de Ana, amém? Eucana todo ano oferecia sacrifício, xaramanabarai, aramaisou, a Ana, amém? Todo ano ele oferecia sacrifício porque ele amava a Ana. O Senhor, amados, não quer pessoas que abandonem os seus lares. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, de verdadeiros sacerdotes. Amém? Glória a Deus. E o Senhor achou graça na vida de Noé, mesmo os homens se corrompendo. O Senhor agiu com compaixão, porque o juízo de Deus, amados, vem só quando o pecado ele está demasiado, quando o pecado está subindo o ápice. Estamos nessa geração onde os homens passaram a amar a si mesmo, onde os homens amaram outros homens e abandonaram o amor pelas mulheres. Amados, entenda uma coisa, o Senhor tem me ensinado isso. Márcia, você nasceu mulher, você sempre será mulher. Assim como eu fiz um homem, ele sempre será um homem. Você não perderá a sua essência, porque aquilo que eu tenho para a sua vida, aquilo que eu te fiz, você será, porque eu restituo, haramanai. O Senhor restitui, amados, os nossos sonhos. Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, o Senhor tem chamado pais de família. O Senhor tem chamado sacerdotes nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus. Amados, me desculpe algum barulho ou interrupção no vídeo. Sei que ele ficou meio simples, mas eu espero, amados, que essa palavra edifique a fé de vocês. Amém? Compartilhe essa mensagem nas redes sociais e deixe o seu like. Fica na paz.